No episódio de hoje, do Ponto Estratégico, eu recebo uma pessoa que faz parte da minha história e da história da Viraliza. Marcos Paulo é um decorador de eventos, empresário, mentor e um verdadeiro exemplo de como talento e visão estratégica constroem um negócio consistente ao longo dos anos. Eu conheci o Marcos quando ele tinha 24 anos de vida e quase 10 de carreira. E desde então eu acompanhei de perto a sua jornada. Nós crescemos juntos, literalmente. O Marcos foi um dos meus primeiros clientes e desde o início uma das pessoas mais comprometidas e ousadas que eu conheci. Tudo que a gente pensava ele topava, implementava, fazia acontecer. E isso fez com que o crescimento dele fosse consistente e muito estratégico. A sua trajetória é marcada pela coragem para se posicionar, mesmo num mercado altamente competitivo, como o de eventos em Volta Redonda. Mas também é uma trajetória marcada pela ousadia de inovar, estudar, experimentar e construir um ecossistema de negócios que vai muito além da decoração. Hoje ele comanda a Marcos Paulo Decor, a MP Locari, tem eventos proprietários marcantes e ainda compartilha seu conhecimento com outros profissionais. Essa conversa tem bastidores, tem marketing, tem posicionamento, tem negócio e, claro, tem afeto. Tá imperdível. Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ponto Estratégico com a Ana Lu, um podcast que analisa estratégias de marca e de marketing de empresas que fazem acontecer no nosso mercado. E hoje, o meu convidado é muito especial, Marcos Paulo, decorador de eventos. E eu tô muito feliz de receber aqui. Seja muito bem-vindo, Marcos. Oi, Ana. Que alegria estar aqui com você. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Bora fazer animada, acontecer. Bora. Eu também. E antes de eu começar a entrevista com o Marcos, se inscreve aqui no nosso canal, né? É importante pra gente. Se você gostar desse episódio, compartilha com seus amigos. Deixa um comentário aqui qual foi o seu melhor insight pra gente continuar esse papo depois. Marcos, a gente se conhece há muitos anos, né? Verdade. Se a gente conta, a gente entrega a idade. E eu acompanho sua trajetória muito de perto. Mas eu quero começar do começo. O que fez com que você se tornasse decorador? Foi algo planejado ou, foi acontecendo? Não foi planejado. Eu cursava magistério e já fazia parte de grêmio, centro cívico, em colégio, aquela coisa toda. E um belo dia teve um evento para jantar dos professores e o grêmio que organizava. E ali foi a minha primeira vez que eu tive um contato com um buffet. Um dos nossos diretores do Grêmio naquela época fazia parte de um buffet na cidade e nós fomos lá buscar o material para aquele jantar. Quando eu pisei no lugar, eu me apaixonei assim, com a casa fechada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E ali eu tive certeza que eu não queria fazer magistério, eu queria fazer evento. Então foi assim, o meu encontro com o mercado de eventos foi muito assim, fazendo evento dentro do colégio, mas quando eu pisei pela primeira vez foi algo, assim, extraordinário. E nunca mais mudei de ideia. E que momento que veio a decoração, assim, A decoração foi dali em diante. Decorando o jantar dos professores. Eu já fazia alguma coisa entre família, amigos. Já gostava. Sempre era aquela pessoa que todo mundo queria ter por perto pra organizar as festinhas. Mas ali que começou com a decoração mesmo. Eu abandonei tudo na semana seguinte. Eu não queria mais magistério e eu comecei a estagiar num buffet. Viu, gente, que eu falei de pessoa resolvida? É isso. Com 15 anos, você começou a trabalhar com eventos. Hoje são mais de 20 anos de carreira. O que te manteve firme até aqui? O brilho nos olhos, Ana. Eu falo pra todo mundo que quando eu pisei pela primeira vez num buffet, eu senti, aquilo ardeu no meu coração, os meus olhos, assim, eu não conseguia pensar em outra coisa mais. Eu acho que todo mundo tem uma fase da vida, da adolescência, da juventude, que a pessoa tá buscando o que você vai fazer, né? Eu vou estudar o quê? Eu vou fazer o quê? Ali eu tive certeza. Então, assim, foi o brilho nos olhos que me fez ter esse desejo, esse amor por essa profissão. Maravilhoso. E você sente que teve algum momento de virada? Tipo, aquele ponto que você fala assim, cara, agora minha carreira vai. Qual foi o grande ponto de virada? Eu acredito que até hoje tem vários pontos, né? Cada fase do mercado, você vira uma chave, é um novo ciclo. Mas quando eu saí do primeiro buffet, que eu trabalhei por mais ou menos 4 anos, ainda muito novo, eu fui percebido por uma outra casa, que era de fato o concorrente principal daquela casa que eu atuava. E quando eles pediram a minha presença, disputaram, eu não precisei
brigar por aquela vaga. Te convidaram, Quando né? me convidaram, eu falei, opa, tem alguém me notando. E ali foi a minha primeira virada de chave, que eu estava fazendo as coisas certas, eu estava no lugar certo. Porque eu acho que amar a profissão é o que faz, né, com que isso aconteça. Mas foi nesse momento. E quando a gente começou a trabalhar juntos, só pra contextualizar, né? O Marcos já trabalhava num buffet, né? E tava saindo do buffet pra poder começar a ser decorador de eventos por conta própria. Então ele tava iniciando a carreira empreendedora dele. Então quando a gente começou a trabalhar, um dos seus primeiros desafios foi encontrar o posicionamento. Por quê? Porque Volta Redonda, que é a cidade onde Marcos atua, né, ali no sul fluminense, e minha cidade natal, tem um mercado de eventos muito fortalecido, extremamente aquecido, com profissionais de extrema qualidade, né, em diversas áreas. E o grande desafio foi a gente encontrar ali o seu posicionamento. O que você lembra dessa fase e o que foi decisivo ali para você se destacar no mercado tão competitivo? Boa. Eu acredito que, assim, a minha maior dificuldade nesse momento era essa transição, né? Porque eu vinha de 2 casas com um conceito estabelecido, um respeito no mercado muito grande. Então eu já entendi um pouco a respeito desse posicionamento. Mas enxergar ele em mim era muito difícil. Porque eu acho que antes de encontrar no mercado, eu precisava entender aonde eu queria ir, né, o que fazer. Então, assim, a minha maior dificuldade era ter a percepção comigo mesmo naquele primeiro momento. Eu vou decorar o quê, pra quem. E eu acredito que você se lembra disso. O quanto eu tinha dificuldade de perceber, né? É infantil, é casamento. E o meu maior desafio foi me encontrar. Porque como decorador eu já sabia. Mas definir por onde seguir era a maior missão diante desse mercado, né? Que era um mercado com muitas oportunidades, mas que precisava traçar algo. Muito legal você trazer isso. E aí agora eu vou olhar para vocês de novo. Olha como ele trouxe aqui a questão de que o posicionamento não era necessariamente a forma como ele se comunicava, mas para que rumo o negócio dele ia, né? Ele poderia seguir ali para casamento, para festas infantis, para 15 anos, que você chegou a fazer bastante também. Ele poderia ser um decorador de eventos que cobrava um valor mais baixo e fazia parceria com buffets. Ele poderia ser um decorador de eventos mais independente, que tinha um maior valor agregado. Ele poderia ficar ali no meio termo. Então essa era a grande dúvida ali do Marcos naquele momento. E isso faz toda a diferença para a precificação dele, para a forma como ele vai fazer os eventos dele, para a maneira como ele ia, né, se portar no mercado, quem ele ia procurar, quem iam os seus parceiros de negócio dele. Então, o posicionamento, eu costumo dizer, é uma decisão que está completamente linkada ao modelo de negócio. Né, Marcos? Exatamente. E aí, uma coisa que a gente trouxe na época, né, quando a gente veio fazer essa conversa, né, sobre isso, eu me lembro como se fosse hoje, inclusive. O Marcos trouxe pra mim, né, a vontade dele, o que ele queria fazer, o que ele não queria ser. Eu acho que isso foi uma coisa interessante. Você sabia já o que você não queria. Você podia não ter clareza exatamente do que você queria, mas você falou, eu não quero ser um decorador X, eu não quero ser assim, eu não quero trabalhar desse jeito, eu gosto disso, o meu trabalho precisa ser dessa maneira, né? Então, acho que isso também já trouxe ali, pelo menos pra gente poder te direcionar, um pouco daquilo que você não queria ser no mercado. Eu super acredito, desculpa te cortar, mas Imagina. que quando você ama o que você faz… eu falei isso com a minha equipe por esses dias. Você precisa de fato ter certeza. E quando você tem essa certeza, não é tão difícil assim a gente entender que são ciclos, né? Eu comecei com você falando, Ana, quero ser um decorador para todos os estilos. Lembra? Lembro, não quero que as pessoas me reconheçam pelo meu estilo próprio. Exatamente. E como que vai mudando, né? Muda muito. Como que você vai tendo outra percepção? Eu não imaginava ir pro lado do 15 anos, do infantil. Que hoje o infantil tem crescido comigo. Então, assim, são processos. São ciclos e que a gente tem que ter essa percepção o tempo todo. Sim. Pra fazer dar certo. Sim. E aí, gente, uma das primeiras decisões que a gente tomou… E hoje, assim, eu vou tomar a liberdade de te entrevistar Fica e de à trazer algumas vontade, coisas também, porque eu você participei. sabe. Uma das primeiras decisões que a gente tomou foi o seguinte. Volta Redonda tinha decoradores excelentes de eventos. Ainda tem, né? Decoradores Sim. excelentes de eventos. Que são super parceiros, amigos e concorrentes, né? Clientes. Clientes também depois da outra empresa do Marcos, que a gente vai falar sobre ela. E aí, o que a gente pensou? Como que a gente pode se diferenciar? Qualidade, vários têm.
né? Você também tinha ali o seu jeito, o seu estilo e tal, mas ele também não queria ser reconhecido por um estilo próprio, né? Até porque você estava no começo da sua carreira também, né? Então acho que isso também foi interessante, que você pôde experimentar ali muitas coisas. Então qual foi a proposta que a gente fez para ele? Marcos, eu acho que a noiva, principalmente, ela quer ter uma noção do que o casamento dela vai ter, né? Da experiência que ela vai ter ali no dia. Então a primeira sugestão que a gente deu pro Marcos foi que ele trouxesse um conceito de assinatura de evento pro evento dele, como se fosse um evento assinado por Marcos Paulo, sabe? Não um decorador fez o meu evento, um decorador assinou o meu evento. E o outro conceito foi de trazer projeto e planta baixa para os eventos. Exatamente. Aí essa foi as primeiras sugestões que a gente trouxe pro Marcos. A primeira da assinatura acabou inspirando o logotipo da marca dele. Então, o logotipo é uma assinatura, né, com uma pena que representa ali a assinatura. Então, a gente trouxe esse conceito visual para a marca. E aí, Marcos, eu queria que você contasse sobre essa questão do projeto. Como que essas ideias se conectaram com a sua essência e com o seu público? Eu acredito, Ana, que o mais interessante de tudo, né? Você tá me fazendo revisitar a minha história, exatamente. Eu acredito que o mais importante de tudo isso, quando a gente foi desenvolver esse processo, né, de como ser o diferencial para o mercado e como criar essa conexão, de volta eu entro na história da paixão pela profissão. A assinatura trazia algo muito exclusivo, que a gente buscava isso naquele momento. Não era uma exclusividade por ser único, não. Mas uma assinatura mesmo, um projeto que, independente do que o cliente estava contratando, teria um olhar, uma curadoria muito específica, né? Porque a gente tinha muito evento igual. Exatamente. E quando eu começo a me posicionar com essa questão dentro da empresa, de fato, os nossos eventos começaram a ficar diferentes. Então, isso, de fato, nos destacou ali quanto empresa no mercado. E que hoje faz um grande sentido para que a marca, né? Hoje, a minha assinatura, que segue aí há quase 11 anos com essa construção dessa marca, segue fazendo total sentido com aquilo que nós idealizamos lá atrás, né? Porque a assinatura veio para o projeto. E hoje ela representa a marca. É uma marca que tem uma assinatura própria. Sim. E aí, olha que interessante isso. Beleza, Ana Lu, vocês falaram assim, beleza, a gente vai começar a trabalhar com projetos, plantas baixas, para poder mostrar para a noiva ali o casamento dela como iria ficar, trazer todo esse conceito. Mas como é que a gente gera essa percepção, né? Repetição. Então, toda vez que o Marcos ia apresentar uma proposta ou alguma coisa, ele falava, quando eu assino um evento, né? E não quando eu decoro um evento, quando eu assino um evento, quando eu assino uma festa, né? E mostrar essa questão da planta, trazer na hora de apresentar a proposta, como que ficava, como é que era. Você buscou parceiros, né, para poder viabilizar isso. Parceiros que estão comigo até hoje. Até hoje, ai que delícia. O interessante também é que lá atrás, né, 11 anos atrás, planta baixa era algo que só se via na capital. E quando nós começamos a fazer isso, os nossos eventos ganharam outra forma. Outro patamar. Né? As noivas conseguiam ter uma percepção, os clientes de modo geral, porque nós também fazemos planta para corporativo. Eles tinham uma percepção de outra maneira sobre o nosso trabalho. Isso agregou muito valor, né, Ana? Exato. Então, tá vendo como é um modelo de negócio? Então, dentro do modelo de negócio do Marcos, ele queria passar essa coisa da exclusividade. Ele não queria fazer eventos iguais aos concorrentes, né? Iguais, tipo, buffet às vezes fazia um evento igual ao outro. Então, ele queria algo diferente. Logo, nesse conceito de exclusividade, a gente pensou que elementos que a gente pode trazer para a experiência do cliente que vão gerar essa percepção de valor no cliente, para que ele pague mais para ter um evento exclusivo, para que ele queira ter um evento exclusivo, para que essa assinatura ganhe valor, né? Então, começa no modelo de negócio. E você sempre foi muito estratégico em relação à sua imagem, né? Como que você trabalhava e ainda trabalha a sua divulgação? E quais foram as ações, assim, que mais ajudaram a consolidar a sua marca? Nos últimos anos, isso tem sido pauta até para as minhas palestras. As pessoas me enxergam como um profissional que está sempre em movimento. E essa palavra, de fato, eu carrego ela comigo, porque estar em movimento é o que, de fato, coloca a minha marca, a minha figura como profissional nessa posição no mercado. Eu procuro me conectar com pessoas, mas fazer conexões verdadeiras, né? Quando eu estou num evento, quando eu estou numa ação. E uma das ações que eu acredito que traz esse peso todo para a marca hoje é essa. É a conexão com pessoas. A gente escolhe os lugares certos para estar,
como eu estou aqui hoje. Isso é muito importante para a marca, né? E eu super recomendo isso para as pessoas. A gente tem que estar em movimento, sim, porque isso de fato eleva o nosso produto, a nossa marca. E uma coisa muito interessante, assim, quando a gente desenvolveu a marca, né? E o Marcos falou, beleza, vou pro mercado me posicionar como uma carreira solo ali, né? Decoradora, agora por conta própria. Tinha alguns eventos de profissionais de eventos na região. Então, o primeiro evento que o Marcos esteve era um evento de peso, né? Que era o evento da Elisa Fonseca, o Festas 2014. E aí, como que ele fez? Imagina, tinham decoradores renomadíssimos naquele evento. E você sabe que esse evento, durante muitos anos, né, eu não lembro quantas edições anteriores haviam acontecido, era somente para convidados. Não tinha. Aquele ano que nós participamos foi o primeiro ano que ela deu abertura para outros fornecedores que não faziam parte do ciclo dela. Era muito fechado, né? E para nós foi muito importante. Muito. E aí, imagina, ele estava começando. Então, o que ele fez para poder viabilizar isso? Ele pegou uma parceria com bolos, né? A sua mesa tinha bolo, o que mais Sim, tinha? Cris Carraro. Forminhas? Foram bolos, doces, forminhas. Então, ele fez parceria com outros profissionais de eventos para trazer a mesa de eventos. Tipo assim, pra ser a mesa de eventos. Então, chegando no mercado ali com a decoração da mesa dele. E aí, isso é uma coisa interessante. A gente, para poder se diferenciar, a gente não entregou panfleto ou material ali institucional. O Marcos entregou, a gente montou um checklist de casamento para ele, super completo, para ele poder entregar com as noivas. Eu tenho esse material até hoje. Para ele poder entregar para as noivas. Então, isso você traz até hoje. Estava me contando aí dos eventos que você faz, né? Então, acho que isso também é uma coisa muito interessante. Eu sempre falo, às vezes não custa nada, custa financeiramente, nada a mais a gente buscar ser criativo ou disruptivo na forma como a gente vai entregar ou fazer as coisas. E isso é uma marca sua. Tanto quando você começou lá naquele evento, sim, quanto nas outras coisas que você foi trazendo para o mercado. Então, acho que isso também foi uma coisa muito importante para poder criar essa questão de diferenciação. Você ter clareza do seu posicionamento e você ser estratégico. Uma outra coisa também, essa eu quero que você conte, porque essa é muito boa. Marcos Paulo sempre foi impecável para atender as noivas. Bem vestido dos pés à cabeça. Por que isso era importante? Essa questão da imagem, do estilo, do… Tá, deixa eu só pontuar algo em cima da sua fala anterior. Essa ousadia que você, né, relatou aí no início da nossa conversa, me faz perceber o quanto isso também é uma estratégia de posicionamento para todo empreendedor. Naquele evento, a gente saiu de casa para fazer barulho, para aparecer de forma… Porque, né? Eram só decoradores renomados, eram empresas grandiosas. E nós éramos muito pequenos ali. E eu falei, não vou passar despercebido aqui. Né? Então, assim, ter o investimento é algo que é muito importante. Nem tudo é o dinheiro, mas, de fato, ter essa percepção e agregar valor a ele no momento certo foi o que nos diferenciou naquele evento. Né? Então, assim, isso pra mim é algo muito importante. Muito, muito importante. E que eu carrego essa ousadia para todos os meus eventos. E sobre essa questão de se vestir para o cliente, essa experiência, ela vem comigo desde o meu primeiro encontro com um assessor, que pra mim era uma referência. Né? No dia que eu recebi o primeiro telefonema de um cerimonialista que pra mim era uma referência, que hoje é meu amigo pessoal, Sandro Henrique, e me convidando para uma reunião, eu me preparei para ele, né? E eu sabia que aquilo ia mudar muita coisa, a percepção dele sobre a minha aparência para o cliente. E daquele dia em diante, eu novamente me posicionei para aquilo. Todos os meus clientes mereciam que eu chegasse para eles como eu gostaria de entregar o evento deles. Então, assim… Era um cartão de visita, né? Exatamente. A primeira impressão é que fica. Né? Exatamente. Eu falo isso com as noivas quando eu tô construindo o projeto. Eu sou a pessoa que ama o convite, né? O convite presencial, físico ali mesmo. E eu falo pras noivas, a gente tem que arrasar no convite, porque a primeira impressão é que fica. E é essa impressão que eu queria causar pro meu cliente. Não é sobre ostentar com um grife, não é isso. É sobre você estar bem vestido, bem posicionado para com o seu cliente. Isso é muito bom. Perfeito. E Marcos, uma outra coisa que te posiciona muito bem são os eventos, né? Você participou de eventos estrategicamente, você criou eventos estrategicamente, até o seu aniversário você transformou num evento que
mesclava aniversário e posicionamentos de negócios. Então, eu queria que você contasse pra gente como que você enxerga o evento como uma ferramenta estratégica, o que você pensa na hora de escolher o que você vai fazer, como que vai ser aquele evento. Eu acredito que nós não devemos perder oportunidades, né? Todo empreendedor, ele precisa estar o tempo todo conectado ao que está acontecendo, né, no derredor dele. Por quê? Ali, a gente entende que as oportunidades, elas vêm, por muitas das vezes, uma vez só. Não é todo dia que tem oportunidade batendo na sua porta. Então, se tem uma oportunidade, você precisa se posicionar para com aquela oportunidade. Quando eu celebro meus 25 anos, com 10 anos de carreira. 2 momentos muito importantes. Muito novo, completando 10 anos de carreira e podendo fazer uma festa. Reunir fornecedor, parceiro, convidados especiais, família. E ali você se posiciona para todo mundo. Daquele dia em diante, eu queria que as pessoas me enxergassem como outra pessoa. Sim. E eu nunca vivi um personagem. Eu sempre quis mudar, entender, né, que quanto decorador, o que eu busco pra mim é de fato deixar algumas coisas pra trás. Então eu não vivo um personagem, mas a cada estação, a cada ciclo, você tem que deixar alguma coisa pra trás pra você se destacar em busca daquilo. E todas as oportunidades que eu vejo, eu pego. Se eu sinto que aquilo é interessante, eu estou nelas, sim. Esse evento de aniversário do Marcos, que ele fez 25 anos e 10 anos de carreira, tava bem próximo dessa fase de que você veio pro mercado ali com mais força. E a gente pensou estrategicamente nas ações que iam acontecer ali nesse evento. Então ele falou assim, Ana, eu quero fazer um evento sensacional. Eu ia falar foda, mas agora eu já falei foda. Pra cidade, trazer fornecedores, trazer todo mundo. Eu lembro que teve alguma atração musical também que foi… A gente trouxe um ex-The Voice. Um ex-The Voice Brasil. Foi uma coisa assim… Que pra época era… sensacional. E aí, uma super decoração e tal. Como que a gente pode aproveitar isso? Então, a gente contratou uma produtora de vídeo. Então, assim, vídeo, gente, não era uma coisa que rolava muito nas redes sociais na época. O Instagram era uma rede social de fotos, né? Então, assim, não era aquela coisa que o vídeo é hoje, que você pega o celular e você faz um puta vídeo, né? Tem muito tempo. Então, a gente contratou uma produtora. E aí, o que a gente idealizou ali? Da gente mostrar, não a decoração. Porque os decoradores, na época, mostravam a decoração. A festa foto, pronta. né? A foto pronta. Ali, posada da decoração. E aí a gente falou assim, Marcos, a gente precisa mostrar você em ação. Você coordenando a sua equipe. Você liderando pra onde vai as coisas. Como que é o Marcos decorando o evento? Como que é o seu olhar em relação às coisas? E aí a gente montou essa produção de vídeo dele montando a festa dele. Então, tipo, foi um time-lapse na época, só que feito, né, pela produtora. Do evento saindo do nada e indo para aquela festa grandiosa. E ao mesmo tempo, com takes do Marcos Paulo em ação ali, junto aos colaboradores da empresa. Todos uniformizados, né? Aquela coisa da organização, que sempre foi uma coisa que você prezou muito também. E a gente fez também um vídeo de entrevista do Marcos com a mãe dele, porque foi uma pessoa muito fundamental na sua carreira também, minha né? Minha sócia, minha parceira. Tudo, né? E então, assim, a gente marcou ali, do ponto de vista de comunicação e de mensagem, para além das pessoas que estiveram presentes no evento. Eu não sei se você se lembra, mas novamente a gente se posicionou estrategicamente, porque todo mundo que nós escolhemos para estar conosco, independente de termos contratado ou não, eram profissionais com uma relevância, né, enorme, muito grande no mercado. Exato. E isso foi um diferencial muito grande que também deu um boom na entrega dessa produção, né? Que não era só meu aniversário. Sim, era uma produção, né? Então ele trouxe ali o conceito de folhagens secas, né? Toda era um aniversário ali com um estilo diferente também da época. Essa ousadia sempre teve comigo, né, Ana? Maravilhoso. Nós lançamos, né, o mercado com flores desidratadas. Nós trouxemos para o interior. O Sul Fluminense todo. Eu fui o primeiro decorador a ter o maior acervo de flores desidratadas. Lançamos com a Elisa, era o fundo da nossa mesa de doces no Festas. Verdade. E depois o meu aniversário inteiro foi com flores desidratadas. Há 10 anos atrás. Viu, gente? Ele é ousado, maravilhoso. Então, olha só, vamos lá, recapitulando, né? Primeiro, clareza do que você não quer ser, do que você quer ser, para quem você quer vender. Segundo ponto, do ponto de vista de posicionamento.
fazer coisas diferentes, disruptivas, ainda que sejam em pequenas ações, em ações simples. Em vez de você entregar um panfleto, você entregar alguma coisa que a pessoa vai usar, que a pessoa vai levar ali com ela, que a pessoa vai se lembrar de você, né? Então, nas pequenas coisas. Terceiro, usar os eventos de forma estratégica. Tanto os eventos que você vai presencialmente, quanto os eventos que você expõe, né? Eu lembro que no Festas você saiu com vários parceiros. Vários. Inclusive decoradores. Os decoradores que ele admirava e que estavam lá, ele saiu parceiro desses decoradores. Né? Tinha uma outra moça lá de mobiliário também, que trouxe mobiliários maravilhosos. Saiu parceiro de todo mundo. Então, aproveitou estrategicamente para fortalecer os relacionamentos. E você também sempre foi uma pessoa muito bem relacionada no mercado de eventos, que é um mercado que antigamente, não sei como é que é hoje, tava todo mundo querendo se matar, né? Eu cheguei para quebrar esse paradigma. Eu falava isso. Eu não vou entrar para poder entrar pro mercado nesse jogo. Nunca ouvi ninguém falando mal de você. Porque eu procurei sempre estar perto das pessoas, né? E ao longo desses anos de erros e acertos, eu sempre me retratei com todos. Pra quê? Pra que a gente pudesse ter um bom relacionamento. Se amanhã você não tá bem, você tem um decorador que pode estar com você, né? Você não acorda bem. É só você. Quem que vai estar do seu lado? Eu sempre pensei muito nisso também. Estender a mão pro outro profissional. Por que não? E isso, graças a Deus, foi estratégico, tá? Porque quando eu entrei, sabendo o que eu queria fazer, hoje eu colho esses frutos, porque essas pessoas são minhas clientes nesse meu novo projeto, né? E isso é fruto de algo que eu plantei lá atrás. Sim. E aí, em relação a esses relacionamentos, né? Essa relação que você criou, também teve uma coisa muito interessante do Marcos em relação ao posicionamento, que é o seguinte: que no mercado de eventos, pelo menos lá na região, era muito comum a questão do BV. O que era o BV? Conta pra galera o que era o BV primeiro. BV, a grosso modo, é bônus de venda. Esse é um projeto que circula no mercado de eventos, no mercado de marketing, arquitetura, agência, enfim. Mas no mercado de eventos isso sempre foi algo muito prostituído, né? E eu, assim, muito jovem, levantei bandeira, fui militante contra esse assunto, que hoje é uma pauta que eu enxergo completamente diferente, mas mantenho meu posicionamento. Porque o que acontecia? Muitas vezes as noivas deixavam de contratar um trabalho porque tinha ali 20%, 30% em cima daquele valor que ia para quem indicava o trabalho do Marcos e de outros fornecedores, né? Exatamente. Então, às vezes, ela estava pagando ali por um serviço, um valor, só que ela pagava 3 vezes mais sem ela saber pelos fornecedores que ela contratava. E o Marcos se posicionou, inclusive, no mercado de eventos, levantou essa bandeira firmemente, né? E a gente vê, né, que dentro de cada mercado também, a gente tem coisas das quais a gente acredita Sim. e das quais a gente desacredita. Ao meu ver, isso te trouxe… No primeiro momento, teve muita gente que ficou brava, né? Porque, né, é uma forma de expor ali uma coisa que não é legal. Mas, por um outro lado, você leva uma maturidade pro mercado. Total. E você agrega confiança ao seu nome. Entendeu? Então, assim, se eu for noiva, enfim, debutante, eu sei que eu vou pagar pro Marcos e eu vou estar pagando o valor dele. Eu não vou estar pagando nada mais do que eu teria que pagar em relação ao valor dele. Que não é um problema, mas precisa ser feito da forma correta. Transparente. Total. Né? Então, o que ele trazia era essa bandeira da transparência. E hoje, você tem estrutura de marketing? Como é que é essa estrutura de marketing? Sim. Me conta. Depois de ter conhecido profissionais maravilhosos, né? Hanna, Marta, vocês ficaram tanto tempo comigo. Hoje, a MP Locari, que é mais um dos meus negócios, nós temos uma agência que cuida de toda a nossa estratégia. Mas por muitos momentos, nós precisamos de outras pessoas, especialistas em outras áreas. E tudo voltado para o marketing. Então, nós estamos sempre atrelados a profissionais. Hoje, tem uma agência que cuida de tudo e que ela me direciona. Precisamos de mais alguém com essa especialidade. E eu super acredito que a semente que eu plantei há 11 anos atrás, que foi construir a minha marca da forma correta, ter uma agência. Teve momentos que nós tivemos pausa, mas a todo instante eu valorizei muito o marketing. Eu super acredito no quanto ele é importante para um profissional. E uma coisa que eu sempre admirei no Marcos, e a gente estava até falando sobre isso, é que, assim… Pô, você vê essa questão da planta baixa, de você falar de assinatura e etc. Ele poderia falar assim, não vou fazer isso é uma viagem, né? Ou então, não, vou fazer outra coisa. E ele sempre acreditou e correu atrás de fazer as coisas que a gente sugeria. E isso eu acho fantástico em você. Primeiro, sua capacidade de execução, de pegar e fazer. E não, eu vou bancar isso, eu vou fazer. E segundo, a confiança que você deposita nos profissionais. Tem uma outra profissional que tá aqui por trás das câmeras, que também eu acompanho há muitos anos, que é a Joyce, que é a pessoa que cuida ali do direcionamento
direcionamento financeiro, de processos do Marcos. Toda a consultoria da E empresa. ela falou que é a mesma coisa em relação a ela, né? Sim. Ela fala, ele pega, ele executa, ele entende a importância daquilo. Você sabe que eu acredito que se você precisa de um outro profissional dentro do seu negócio, você precisa não só do profissional, você precisa confiar e acreditar nele. Eu me especializei em decoração e você em marketing, não é isso? E aí eu te contrato pra quê? Exato. Se eu vou investir o meu tempo, o meu dinheiro em você, eu preciso investir e entrar em cena, né? E eu acredito que esse é um dos segredos para as coisas darem certas. Porque você contratou um profissional, você precisa confiar nele e executar o que ele tá te pedindo. Pra você colher o resultado, né? O fruto dessa semente só vai ser colhido se você plantar. Exatamente. E você sempre buscou bons profissionais ali pra estar do seu lado, né? Sim. Igual você tava falando agora do trabalho da Joyce, né? Poxa, ela me ajudou ali a estruturar, do ponto de vista de gestão, o meu negócio. Então não adianta só ser um bom decorador. Você tem Não. que ter um marketing bom, você tem que ter uma estrutura de negócios boa. E aí, em geral, ou você tem um sócio que tem essa habilidade, uma pessoa, um gerente ali, uma pessoa que você confia muito. Ou você vai buscar consultorias, parcerias, profissionais para poder te trazer aquilo Especializados, que… Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter mais humildade, né? Do ponto de vista de mercado, assim, no Brasil, para poder valorizar ali o serviço de outros As pessoas profissionais. precisam entender que pessoas precisam de pessoas. Ninguém vai fazer tudo sozinho. Não adianta. Né? Para isso aqui tá acontecendo agora, quantas pessoas estão por trás disso? Exatamente. Né? Só vir aqui e falar, não. Tem todo um processo por trás e você, por entender isso, consegue executar. Exato. E Marcos, como que é o seu processo criativo? Assim, da ideia, execução, como que você cria essas experiências, assim, marcantes, né? Tipo, para as pessoas? Você diz em relação ao cliente, quando eu tô fazendo algo para o cliente ou de modo geral? Em relação ao cliente, de um modo geral, porque as ações que você pensa também são muito criativas. Eu acho que o dia a dia, as conexões, são o que me dão muitos insights para a vida, para os negócios. Andar, viajar, conhecer lugares, pessoas. Isso me traz um norte absurdo. Mas quando eu me reporto ao cliente, é um processo por etapas, né? Onde eu faço primeiro o briefing com o cliente para saber o perfil dele. A partir dali, eu tento viajar com ele dentro de todas as expectativas financeiras e até mesmo as que ele tem de referências para o projeto. E ali começa um processo criativo mesmo, né? Tirar essa festa do papel, porque eu falo pra todo cliente meu. Não adianta trazer pra mim nada que eu não vou plagiar o que é de ninguém. Eu acho lindo, Não me traz referência. Não me traz. Pode trazer. Eu gosto de ver, mas eu não vou plagiar ninguém. Tem vários decoradores que eu sou apaixonado, mas eu nunca vou reproduzir uma mesa daquele decorador. Porque eu sou decorador. Então eu quero fazer pro meu cliente aquilo que é a essência dele e a minha. Porque se ele me escolheu, é porque ele gosta do meu olhar. E ali eu começo. E seu processo tá assinado, né? Exatamente. Eu construí uma história, né? É uma assinatura. Eu não tô assinando o seu nome, é o meu. Então eu não vou copiar o seu trabalho. E aí essa é a parte mais difícil do meu trabalho. Porque eu pego referências, às vezes, de 4, 5 decoradores com estilos totalmente diferentes. E eu preciso colocar aquilo no papel. E essa é uma parte maravilhosa. Que eu construo com o cliente algo. E dá frio na barriga. Hoje a estrutura tá muito… hoje o meu galpão é muito estruturado. Então eu faço isso com uma experiência muito maior. Porque hoje é poupável. Então a noiva vê construindo mesmo. Tirando da prateleira, colocando na mesa. E é algo assim, maravilhoso. Repertório, né? O que você falou é repertório. Se você viajar, conversar com outras pessoas, observar. E acho que treinar o olhar pra curiosidade, pra conhecer coisas diferentes, né? Então acho que isso faz parte de um trabalho criativo. Não perder as oportunidades. Eu me lembro que eu aprendi a posicionar bandeja de doce com uma cerimonialista. Eu ainda tinha 15 anos. Ela falou, vem cá. Aquela dali tá na frente dessa, não pode. Aquela fala ficou pra mim pra sempre. Aquela oportunidade que ela me deu de me corrigir ali, eu carrego ela até hoje. Que é humildade também, né? A humildade é isso também, gente. Hoje eu tava brincando, até a Zoe Bru, que tá aqui atrás também. Que eu brinquei e falei, nossa, gente, eu sou muito boa pra construir roteiro. Eu tava me elogiando. Eu sou desses. Eu falei, gente, eu sou muito boa pra construir roteiro. E aí depois eu fiquei pensando assim, nossa, mas as pessoas falam que a gente tá sendo humilde, eu não tô sendo nem um pouco humilde aqui, né? Mas acho que a humildade é isso. Se alguém vier me trazer ali um feedback, ou for me ensinar alguma coisa, eu vou parar para ouvir essa pessoa. E isso é humildade, né? E a gente também tem que reconhecer aquilo que a gente é bom, né? No caso, no seu caso, a decoração. E no seu caso, naquela época, não era a posição das bandejas. Hoje em dia é. Exatamente. E me conta uma outra coisa. Hoje, você encontrou, ao longo desse período de atuação, quando o Marcos estava ali decorando e já fazia vários eventos e tal, você tinha ali, você cobrava um valor
mais alto do que o mercado, né? Logo, você atingia uma parcela da população do interior do Rio. A humildade, até hoje. Até hoje. Muito menor. Né? Então, assim, isso foi uma discussão que a gente teve durante muito tempo. Era uma coisa que incomodava muito o Marcos. Que era o fato dele não ter volume. Por quê? Porque não tinha público, gente, pra ter volume. Eu nunca tive volume, né? Público A é, sei lá, menos de 1% da população brasileira. No interior é menos ainda. Então não tinha volume. Então, das duas, uma. Ou ele abaixava o preço dele, mas aí ele não ia conseguir entregar o valor que ele entregava. Ou ele buscava uma outra forma de atuar ali dentro desse negócio. E tinha uma outra coisa que te incomodava, que era a falta de cuidado do mercado com as peças decorativas. Pratos, louças, cadeiras. Falta de cuidado e de produto. Falta de cuidado, de higiene, né? Então, isso era uma coisa que deixava o Marcos Paulo irritadíssimo. E aí, como é que você resolveu esse problema? Pois é. Você falou duas coisas muito importantes. E quando eu defini ter um cachê, né? Isso também eu fui pioneiro. Porque todo mundo vendia tudo e não precificava o próprio trabalho. E essa foi uma das coisas que você e a Marta me fizeram… Verdade. Né, ter clareza. Não, você precisa ter sim. Então eu comecei a vender o meu projeto. E isso trouxe gatilho que hoje quase todos estão fazendo a mesma coisa. Isso foi muito bom. E a falta de produto no mercado era uma coisa que me incomodava muito. O produto vir muito sucateado atrapalhava a minha entrega. Porque eu olhava para aquilo em foto, era maravilhoso, mas ao vivo não. E a experiência, ela não é por foto. O Instagram é maravilhoso, tá aí, mas é um veículo de comunicação que ele é duvidoso. Né? Quem não conhece o bastidor não sabe o que vem ali. E quando eu entregava o evento, eu ficava triste. Eu falava, cara, podia ter sido melhor, mas esse prato tava isso, essa peça tava aquilo, essa cadeira tava… E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, juntos, a gente começou a pensar na locadora. Né? Resolver o meu problema. Porque já que não tinha alguém que queria fazer… Porque eu cheguei a chamar alguns fornecedores na época. Falei, faz isso pra mim. Não quero fazer isso. Isso não vai dar certo. Então eu monto uma locadora. E… Pra começar a absorver resolver o meu problema, né? E aí eu consegui corrigir na minha locadora os meus processos. Da taça limpa, da cadeira que não tava arranhada, da mesa. É óbvio que é um material que tem sua depreciação. Mas o meu é totalmente diferente. E aí, gente, visionário. Ele resolveu 3 problemas, não foram só 2. Problema número 1. As peças que ele tinha, que ele utilizava, eram proprietárias, então eram próprias, né? Logo, tinham cuidado, o capricho que ele fazia questão de ter. Única. Maravilhoso. Gente, chega tudo no plástico filme, esterilizado, é outro nível. E aí, resolveu esse primeiro problema. Segundo problema, ele achou uma nova fonte de renda. E com muito mais giro. Porque como ele tinha poucos casamentos, poucas festas para poder fazer ali, pela quantidade de pessoas no mercado que tinham disposição ali de investir, você conseguiu resolver um outro problema. E tem um terceiro problema que o Marcos Paulo resolveu com a MP Locari, que foi dar acesso a outras pessoas ao nível de decoração dele. Porque você chega lá na locadora de objetos, de peças, móveis e tal, você tem a curadoria da equipe dele, que vai te ajudar ali a escolher as peças para o seu evento. E você vai levar peças de extrema qualidade, que não perdem nada, né, para outros eventos que são feitos ali. Então, uma pessoa que às vezes tem um investimento menor ali, um valor para investir menor no evento, ela consegue levar um pouquinho do Marcos Paulo ali pro evento dela. Então você também diversifica o seu mercado. Eu achei muito genial. E agora eu quero saber o seguinte, quais foram os maiores desafios para você para diversificar essa atuação? Eu acho que o principal desafio foi a distância que eu criei do mercado, né? Você vai se especializando, e chegou um ponto que eu criei processos que os outros profissionais não tinham, mas eu também não queria me adaptar ao estilo de trabalho deles. Respeito todos, hoje são todos praticamente meus clientes, mas eu precisava fazer algo. Então meu maior desafio era não sair do mercado. Eu falei, eu não tô construindo essa história pra eu poder ser um profissional esquecido. E eu precisei criar algo que me aproximasse do cliente de novo. Porque o cliente não vinha porque eu tinha um processo, né? Eu me lembro que nos nossos projetos tinha um mínimo pra eu poder executar um evento. Você pensa com um decorador, há 11 anos atrás, falando que você tem mínimo pra sair de casa. Mas não era por vaidade, é por conta dos processos. E a locadora trouxe essa… É porque a Joyce fez a conta do financeiro dele. Exatamente. Por isso que a galera quer.
quebra, gente. Exatamente, as pessoas precisam de uma Joyce. Aí, Joyce, merchan, Joyce. Então, Ana, quando eu acho que o maior desafio exatamente era de ficar próximo das pessoas de novo. Porque eu tava sentindo que eu tava distanciando. E não era por vaidade, era por processos. E tudo bem se você não tem processo, mas eu tinha. Então a minha curadoria com a locadora me possibilitou estar próximo de novo. A Ana não pode ou não quer, porque também tem isso, né? Tem um cliente que não agrega valor, não quero pagar por esse projeto. Mas ela pode ter a MP Locari com o olhar do Marcos, a curadoria do Marcos, e não precisa pagar por ele não precisa estar lá. Então a minha locadora também possibilitou isso. E foi o meu maior desafio que me trouxe para perto do mercado de novo. Foi sensacional. E assim, nesse processo, também me lembro que tiveram algumas coisas que você evoluiu muito, que eu acho que trouxeram isso também para decoração. Primeiro, a locadora tem que ter uma logística impecável, né? E o Marcos digitalizou isso há anos atrás. Tipo, se você quiser entrar no site e escolher a peça que você vai fazer, você não precisa nem falar com ninguém lá. Entendeu? E vai chegar pra você lindo, maravilhoso. Então, ele fez isso do ponto de vista operacional. Muito investimento. Então, você tem que ter ali um controle financeiro. Um planejamento ali muito bem feito, muito redondinho. Porque não são peças baratas. Não, só pra você ter ideia, hoje são 34 mil produtos na plataforma. Nosso site tem 34 mil produtos cadastrados. Fora o que ainda não tá cadastrado. Então é muita coisa, né? Então veio um desafio aí de logística, de pessoas. Porque antes você tinha também pessoas que eram volantes ali com você. Era uma equipe fixa, mas eram volantes. Agora não, agora tem pessoas. É um timaço. O que mudou no seu empreender, assim? O olhar da gente é outro, né? Esses dias mesmo nós fomos para um galpão maior agora, mais um galpão. Nós estamos na expansão para o 3º galpão. E eu tava verificando todos os processos da empresa. Eu falei, cara, como a gente cresceu, sabe? E o que mudou é que hoje os processos, na verdade, os processos permaneceram os mesmos. Porque antes de ter a locadora, o processo para o decorador era o mesmo. A minha equipe era pequenininha, porque eu não tinha o volume que eu tenho hoje. Mas para ir para os meus eventos, o material passava pelo mesmo processo. Lógico que hoje está mais aprimorado, né? Tá mais técnico, tá mais profissional. Mas sempre existiu o processo. E hoje os processos estão totalmente aprimorados. Então, quando você observa a casa funcionando, eu tô há 2 dias fora da empresa e a empresa tá tocando, as locações estão acontecendo, os eventos estão acontecendo e eu só recebo foto, vídeo, por hora uma dúvida de um colaborador ou outro. É a certeza que os processos valem a pena, né, para que você construa algo novo. Então esse é o maior desafio. Você seguir processos dentro da casa é o que faz você enxergar isso hoje, né? Tô fora e a casa tá funcionando. Maravilhoso. E você teve que desenvolver essa liderança também, né? E aí é muito curso, é muito aprimoramento mesmo, pessoal, profissional, emocional. Nunca parou de estudar, né? Não tem como. Eu falo para as pessoas que na pandemia tinha muita gente chorando, né? A gente tava não fala estudando. de pandemia. Eu fiz 36 cursos na pandemia. Eu lembro. Você lembra? Você fez o meu. Fiz com você. Esses dias eu falei no Instagram e várias pessoas comentaram. Eu falei, sou muito bom decorador, mas agora eu vou ser bom aqui nos stories também. Porque você não é bom em tudo, né? Nem tem como. Mas tem que estudar, não pode parar. Você precisa estar em movimento. E a pandemia foi boa pra Locari também sair do… né, florescer ali, né? Não, a Locari nasceu na pandemia exato. E nasceu operando. Nós criamos box pra entregar festa em casa, na pandemia. E você vê como é que essa questão da liderança também orgânica, né? Eu lembro da sua preocupação com os profissionais de evento. Você falava, Ana, os meus profissionais são todos rotativos. Tem mãe de família, como é que a gente vai fazer, né? Com os eventos eu preciso dar um jeito, eu preciso resolver isso. E aí você buscou uma solução ali pra todo mundo, acolheu todo mundo. Como que essas pessoas não vão ajudar o seu negócio a crescer? É óbvio que elas vão. Com Acho que a certeza. liderança começa aí também, né? No olhar que você tem pelo outro. Tem 2 anos, Ana, que nós estamos só trabalhando interno. Eu dei uma recuada. Falei com você isso, né? A gente volta a algumas casas, mas pra quê? Pra cuidar dos processos internos. E isso é muito importante. Tem feito a Locari, o Marcos Paulo, quanto empresário, quanto pessoa física, crescer. Porque a gente tá cuidando dos processos. Arrasou. E isso influenciou também na sua decoração, assim, na percepção do cliente? Assim, Total. você trouxe… O que você conseguiu levar da Locari pra outras coisas? Porque hoje o cliente do Marcos, ele já tem um benefício de ter uma locadora totalmente estruturada. Então, quem é meu cliente tem um acesso, não que os outros não tivessem, mas quem é meu cliente, ele tem um acesso diferenciado.
né? E isso já é muito importante para o Marcos Paulo decorador. Porque ele tem um acervo próprio, né? Também traz um peso. Traz um peso. Você é referência para outros profissionais de eventos. E aí você também resolveu monetizar o seu conhecimento, né? O que te motivou a compartilhar essa experiência e como que isso também ajudou a ampliar a sua visão empreendedora? Foi muito louco isso, porque eu comecei a receber procura de profissionais que já estavam no mercado há muito tempo, pedindo para eu compartilhar o porquê estava dando tão certo. E me surpreendeu até, porque muitos desses profissionais eram pessoas que eu me inspirei durante muitos anos. E eu falei, cara, mas o que essas pessoas querem de mim? E eu tive que olhar para mim mesmo e entender. Falei, peraí, são 20 anos em movimento, você não tá parado. Né? Na verdade, eram 15, porque tem mais ou menos uns 5 anos que eu tô nesse universo aí de passar o meu conhecimento. E que eu vinha fazendo gratuito isso. Até que essas próprias pessoas, você não tem como cobrar, porque assim, eu tô ficando constrangida de pedir mais informação. Eu falei, olha, eu nunca pensei nisso, mas vou estudar essa possibilidade. E aí comecei a palestrar, né? Fiz os meus primeiros workshops e tem sido muito bacana. Mas a consultoria, que é algo que eu quase não divulgo, eu faço assim, praticamente diariamente, sabe? Decoradores de outros estados me procuram para entender o meu plano com o meu negócio. E como é que é para você? É muito gratificante. Esses dias eu falei com o Joyce, nós estávamos num trabalho interno na empresa. Eu falei, tem hora que eu olho para isso tudo aqui, eu fico assim, cara, eu sou muito foda mesmo. Sabe? Se admirar. Eu tenho que ter orgulho de mim, né? Mas no meu caso, Ana, não tem ninguém por trás. Eu tive apoio da minha mãe que falou, meu pai falou, vai lá, vambora. Mas sair do zero e tá nessa escala toda hoje, 20 anos, consolidado no mercado, não é fácil para empreendedor nenhum, para setor nenhum. Veio uma pandemia aí que abalou a estrutura de tantas pessoas, empresários grandiosos, né? Empresas assim, derrubou a indústria. Mudou o mercado de eventos. Mudou o mercado todo. E você tá ali, se mantendo firme. Então assim, é muito gratificante saber que aquela semente que foi plantada há 11, 20 anos atrás, quando eu ainda era operador de outra casa, né? De outro buffet, fez todo sentido, porque eu plantei de verdade, né? É um plantio, uma colheita, não tem como. E que hoje você é referência para outras pessoas, né? Graças a Deus. E eu sempre falo que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Total. Como que passar o seu conhecimento para outras pessoas contribui hoje com a sua estratégia e com o seu próprio negócio? Eu acredito, isso me faz lembrar da minha primeira vez palestrando, que eu até te chamei, né? Falei assim, você falou uma coisa muito importante. Todos os meus principais passos, eu sempre falo, vem cá, Ana. Porque você me conhece melhor do que eu mesmo, no sentido de marketing, né? E quando me convidaram para palestrar sobre posicionamento, minha primeira palestra, a gente quer que você fale sobre posicionamento. Eu falei, peraí. Eu fui me enxergar, eu fui ver se eu era esse cara que eles queriam que eu fosse. E daquele dia em diante, eu tinha algumas coisas que eu não era. E eu falei, eu vou passar a ser agora. Porque se eles estão vendo isso, é porque eles estão enxergando algo. E se eu não tô, eu preciso mudar isso. Então, assim, o mercado me desafia muito. Porque quando alguém me pede algo que eu acho que eu não tô pronto pra eles, eu tô há muito tempo. E aí você tem que correr atrás de ficar pronto. Aí eu falei, peraí, eu vou ficar pronto. Se eles estão enxergando isso e eu não, é a hora. Então, assim, o desafio diário é esse. É que as pessoas me colocam numa posição no mercado que eu fico, assim, vaidoso, orgulhoso. Mas eu não deixo isso subir pra minha cabeça. E ali eu vou buscar uma informação, um recurso pra me profissionalizar exatamente da maneira que eles querem. Isso é muito legal, porque aí você acaba, primeiro, estando à frente, já que você tem esse perfil de inovação também, né? E se preparando antes das coisas acontecerem, né? Então, você tá pronto. Então, ainda que você passe seu conhecimento, você tem medo de passar conhecimento? Nenhum. Né? As pessoas me veem falar, assim, com os clientes, até quando perco um orçamento, tem cliente que tem coragem de voltar ali e te pedir uma dica, morrendo de vergonha, mas tem. E eu dou toda aquela dica, porque eu sei que amanhã ele pode voltar e falar assim, cara, ele não se eximou de me passar, de me falar onde é. Independente de contratar ou não, eu falo tudo. Isso é uma coisa que a gente sempre teve em comum, né? A gente nunca enxergou concorrência. Nem tem. E aí, olha que interessante. Todo esse relacionamento que você construiu e essa não concorrência que você tem hoje no mercado de eventos te retorna hoje com os clientes que você tem na Locari. Ana, o meu maior orgulho de todos, assim, é ter hoje um dos meus principais patrões, né? Uma das empresas que eu trabalhei, que é uma das maiores referências de eventos da nossa cidade, são meus clientes.
Hoje a gente tem um canal direto e eles são um dos meus melhores clientes. Isso é a certeza de que você plantou uma semente correta. Sim. E falando nisso, assim, 20 anos no mercado, você hoje é uma referência no Sul Fluminense. A gente sabe que, às vezes, crescer é possível, né? Mas se manter numa crescente, ou se manter ali estável dentro de um mercado que oscila tanto, que sofreu tanto com a pandemia, ao que você atribui isso? Qual que é o segredo, assim, se é que existe um único segredo? Eu acredito que um único não, mas existem algumas palavras que eu posso dizer assim, que são as que eu carrego comigo, que são palavras-chave. Você precisa amar o que você faz. Eu já falei isso no início, eu repito, e eu falo isso com a minha equipe o tempo todo. Eu tenho um processo interno dentro da minha empresa que todos os dias a gente tem uns 10 minutinhos juntos. Não vou dizer que é um motivacional, mas eu quero que eles sintam o mesmo que eu sinto. Né? Eu não montei aquilo lá à toa. Eu amo aquele lugar, então eu preciso que eles sintam a mesma coisa. Então, assim, o amor pelo seu negócio, se você só fizer um negócio pra tentar escalar ele pra você ganhar dinheiro, não adianta. Qualquer evento que vier, você vai largar aquilo. Você fala assim, vou gastar minha energia com outra coisa. Então, amar o que você faz é algo muito importante. E depois, transmitir verdade. Né? Não adianta você criar uma história que não existe pra você tentar convencer alguém de comprar aquilo que você tá tentando vender. Então, assim, amar o negócio e fazer de verdade é o que vai elevar o nível do negócio e o seu nível como profissional. Você falou de 3 palavras. Amar, levar de verdade. Exatamente. Amar o negócio, fazer essa verdade. E eu falo para as pessoas que é a entrega. A entrega, ela precisa ser por inteira. A minha equipe, o tempo todo, a gente questiona… Eles me questionam algumas coisas, eu falo para eles. Falei, gente, esse copo, ele precisa ir da melhor maneira pra Ana. Ele é só um copo. Mas o nosso copo, ele vai com a boca lacrada. Ele vai com a caixa preparada. Tem um papelzinho de seda que entra por cima dele. E você percebe, você, a cliente, percebe que ele não foi só lavado para te entregar. O processo que está por trás dele eleva a entrega. Então, assim, amar o seu negócio, vender a sua verdade, fazer uma entrega com muita excelência, são 3 pontos e pilares para mim. Vou fazer um resumão aqui de tudo que a gente falou, que eu acho que são coisas importantes. Que te trouxeram até aqui. Posicionamento, uma coisa muito importante. Linkado com o modelo de negócio, né? E você reforçou isso na comunicação. Fez boas parcerias. A parte da entrega, que também é algo interessante. E tem uma outra coisa também, que eu acho que… Se entregar por inteiro. Se entregar por inteiro. E uma coisa muito interessante também, que eu acho que você fez… foi a criação de eventos proprietários, tanto para decoradores, quanto para relacionamento, né? Então, você assina outros eventos ali, não só o seu aniversário. Mas o que você pensa na hora de montar a estratégia de um evento? E o que você diria para as pessoas que, né, pensam em criar ali conexões, relacionamentos? Como que elas podem se aproveitar dessa estratégia? As pessoas precisam se aproveitar dessas estratégias. Mas, de novo, sair de casa, sai por inteiro. Porque às vezes você me faz um convite vamos fazer uma amostra do seu trabalho? Vamos. A pessoa vai ali, leva, pegou e levou. Não é assim. Você precisa entender que dentro daquele lugar vai ter 20 pessoas, 50 pessoas, 30 pessoas, 300 pessoas. Você precisa se posicionar para elas. Então, assim, tudo que as pessoas vão fazer… Aí volta na minha fala, né? Se não for por inteiro, não vai. Porque indo por inteiro, você vai conquistar coisas que só você pode conquistar. Semana passada, nós fomos convidados para um evento assim. E a nossa marca roubou a cena do evento. E chegou a me incomodar, porque… Não convido o Marcos não, viu, gente? Porque ele rouba as… E quando eu cheguei, eu falei com a minha gerente, eu falei, Mai… Arrasou. E ficou um burburinho em volta da gente o evento todo. E a gente foi só pra mostrar, fizemos negócios. Por quê? Porque nós fomos por inteiro. Intencionalidade também, Total. né? Você estava me contando de um evento que você fez para cerimonialistas, né? Então, primeiro, qual foi a estratégia que você… Por que você resolveu fazer esse evento? E qual foi a estratégia que você levou para esse evento? Então, de novo, todas as ações da nossa empresa, elas têm dado muito certo. Porque a gente se entrega. E quando elas começam a ser introduzidas no mercado, as pessoas começam a se distanciar da gente. Porque tudo nosso é muito. E acaba que aquilo que você se entrega demais não tem o mesmo custo que o do mercado, né? Então a gente, por hora, vai se distanciando do mercado pelo custo do nosso produto, que ele é mais elevado. A gente já entendeu isso, mas a gente não quer mudar. Porque não é que a gente quer cobrar mais caro, a gente quer entregar algo que ninguém entrega. Quer entregar mais, né? Exatamente. E aí as pessoas vão dar aquela distância, porque elas não entendem o processo. Então, ano passado, nós fizemos um encontro com 70 assessoras, para elas entenderem os processos.
E ali eu levei a taça, falei, olha, é assim que vai. Eu levei todos os processos da empresa para elas poderem poupar e entender o porquê que custa daquele jeito. Educar o mercado. Exatamente, eu costumo dizer isso mesmo. Eu trago o processo para educar o mercado, para entender o porquê que eu sou diferente das outras pessoas. E o mais interessante nesse evento foi que eu queria lançar um produto novo. E eu fiz esse lançamento para elas. Antes de qualquer pessoa ver, saber, a gente presenteou elas com o produto que a gente queria lançar. E não era só para aparecer, toma aqui. Era um lançamento de um Murano. E hoje é a peça mais valiosa do mercado de decoração. Eu também faço interiores. E hoje no mercado de decoração de interiores, enfim. O Murano é a peça mais cara, é a peça mais valiosa para os decoradores, para os arquitetos. E nós presenteamos elas. Porque a gente queria que elas vivessem o que nós estávamos vivendo dentro da empresa. A empresa, a partir do momento que nós tivemos a primeira coleção de Muranos, a gente se diferenciou, a primeira locadora a ter. E elas viveram essa experiência junto conosco. Antes das peças chegarem para a locação, elas já tinham uma. E elas abriram. Então, novamente, elas puderam entender que aquela verdade aquela fala nossa era verdade. A empresa leva essa essência para os lugares. Então, esses eventos, eles não são só eventos. Tem estratégia, tem posicionamento e tem entrega por inteiro. Quem está disposto a entregar isso para alguém assim? Maravilhoso. Isso que o Marcos trouxe é muito interessante. Quando a gente pensa em evento do ponto de vista de marketing, de comunicação, eles são ferramentas estratégicas que atendem a um objetivo. Então, ele colocou o objetivo dele aqui. Ele precisava se aproximar novamente do mercado. Ele precisava fazer com que o mercado entendesse que é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, é que o trabalho dele vale mais, porque… Te dei aquilo que eu queria que você comprasse. Porque pelos processos, o que tá por trás, por que isso vale muito pro mercado. E terceiro, para levar um ar de exclusividade e prestigiar aquelas pessoas que são parceiros mega estratégicos do mercado. E quarto, posicionar novamente, né? Pioneirismo, inovação, o alto nível de entrega. Então, olha como esse evento se encaixa na estratégia dele. E às vezes a gente vê muita gente assim, vou fazer um evento, vou reunir as pessoas. Aí você chega, não tem nada no evento. Tipo assim, por que esse evento tá existindo? As pessoas começam a não querer ir para esses lugares, né? O que as pessoas vão vir fazer? O que elas vão esperar daquilo? Né? Então, o evento, ele precisa ser uma ferramenta estratégica. Excelente. E qual conselho que você dá para quem tá começando agora e quer construir um negócio autoral, sustentável e reconhecido no mercado? Eu acho que para todo negócio, você precisa amar o seu negócio. Então, assim, o conselho que eu dou para as pessoas é: ame aquilo que você faz, independente da posição que você se encontra. Eu sou um profissional, eu sou um cara que eu comecei do nada, né? E o amor à minha profissão me fez chegar onde eu estou hoje. Só que você precisa amar não só a profissão, você precisa amar o processo. E a parte mais difícil de um negócio são os processos. Então, assim, para quem tá começando agora, você tem que amar o negócio, amar o processo. E logo depois, a colheita vem. Vem, né? Vem. Ai, maravilhoso. E o futuro, Marcos? O que ainda te desafia, assim? E o que você quer construir ali pro futuro? Eu aproveito as oportunidades, né? Eu fui convidado para esse podcast e eu aproveitei as oportunidades. E eu tenho alguns projetos futuros, né? 2 deles eu ainda não tô pronto para falar. Mas tudo vai ser escalando em cima da decoração, né? Um deles já tá no ar há muitos anos, que eu trabalho com aromatização de ambientes. E é algo que a gente vem mudando todo esse processo. E eu acredito que é o próximo ponto que nós vamos abordar no mercado. Eu não sei se já compartilhei isso com você, talvez por alto. Tem 7 anos dos meus 20 que eu estou fazendo interiores. Então agora, além de decorador de eventos, ter uma locadora, eu também sou decorador de interiores. Já quero pra minha casa. Essa é uma profissão super nova no mercado, porque eu não sou arquiteto. Eu chego depois da obra, né? Eu chego pra selar, pra trazer a produção, a casa, aquilo que eu faço com o evento, mas numa casa. Ai, que delícia. Tem sido uma experiência maravilhosa, os clientes estão muito satisfeitos. E aí, em cima dessa ideia, né, que é a aromatização de ambientes e do design de interiores, eu tô trazendo um projeto novo, que é o meu futuro. Vem aí. Vem aí. E uma pergunta importante também pra te fazer, que é a seguinte. Na verdade, essa era pra eu ter feito antes, mas agora me lembrou e eu não posso deixar de fazer. Não sei se você já notou
que todas essas frentes que você construiu e que você, né, tá trazendo aí, elas se conectam de alguma forma. Hoje em dia, a gente escuta muito falar sobre ecossistema de negócios. E você realmente criou esse ecossistema, né? Então, você tem ali a empresa de serviços, de decoração, que você assina ali como decorador, mas que você tinha um limite, né, para poder atender. E daí você trouxe a locadora, que fornece para você e ao mesmo tempo fornece para outros parceiros dentro do mesmo universo. E aí dentro da outra você criou um braço que você traz novos decoradores para perto de você, que também podem se tornar clientes ali da MP Locari e que te posicionam enquanto decorador de eventos. Os aromatizantes, que também fazem parte dos seus eventos e também fornecem para outras pessoas. Você tinha noção dessa conexão? Ou foi uma coisa que foi acontecendo Não. e aí você falou, nossa, gente, um retroalimenta o outro aqui? Não foi acontecendo. E talvez… deixa eu enaltecer a minha agência. Eu não sei se você se lembra, mas desde o primeiro momento, quando vocês começaram a estudar a minha marca, você e a Marta, vocês sempre falavam sobre isso pra mim. Porque eu falava muito com vocês lá atrás que eu queria escalar o meu negócio. E vinha de vocês. E aí eu aproveitando as minhas oportunidades, porque eu tava investindo em vocês, pro meu negócio. E vocês sempre falavam, Marcos, você tem que pensar sempre em alguma coisa atrelada ao seu produto. E essa fala veio de uma reunião nossa, num prédio da Viraliza, ainda no Laranjal. Eu, você e Marta, vocês falando sobre escalar o meu negócio em cima daquilo que eu tinha. E como você mesmo falou aí, eu sempre fui muito dedicado e ousado e obediente. Se eu te contratei é porque eu sabia o que eu queria, né? E eu precisava fazer valer aquilo que eu estava investindo. Porque nós falamos sobre isso hoje e… para todo negócio dar certo, você precisa de pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. E eu entendi que eu tinha você, eu tinha a Marta, e eu precisava fazer valer aquela fala. Então, foi estratégico desde lá, né? Quando vocês estavam definindo o rótulo do meu aromatizante, eu tava pensando no que eu podia fazer com ele. Então, é basicamente isso. Eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive e fui atrelando. E tem muitas outras coisas que eu quero atrelar dentro do meu negócio. Ou seja, eu não preciso vender comida, eu não preciso ser buffet. Porque dentro da decoração tem tanta coisa que pode ser abordada. Tô fazendo evento dentro da casa do cliente. Decorando a casa do cliente tá virando um evento. Porque tá sendo uma experiência, né, maravilhosa. Então é isso. É aproveitar as oportunidades. E tem gente que não enxerga, né? Maravilhoso. E isso que você falou é muito interessante. Porque assim, às vezes a gente pensa que… por exemplo, as redes sociais do Marcos… No iniciozinho a gente começou a fazer e depois ele fez por conta própria. Durante muitos anos, né? Mas o que ele sempre teve? Direção. Norte. A gente é míope quando se trata do nosso negócio. A gente não consegue enxergar, né? Então, essa direção e esse norte, quando a gente faz junto, quando o cliente acredita, a gente leva, o cliente acredita, ele traz a visão dele, a gente constrói isso junto e ele vai, abraça e faz… Cara, isso pra mim, assim, é sensacional. Eu morro de orgulho. Cada novo projeto, cada novo evento do Marcos, nossa, eu mando áudios, eu choro porque eu fico emocionada, sou emocionada. Então eu falo, Marcos, que orgulho, que maravilhoso. Por quê? Porque eu sei da onde ele veio, o quanto ele se esforçou, o quanto ele foi atrás e o quanto ele dedicou, acreditou. E pra mim, assim, é um orgulho enorme ver tudo que você construiu. Obrigado. Eu morro de orgulho de você, eu te acho um profissional incrível. Eu sou muito grata por ter feito parte da sua trajetória ao longo de todos esses anos. Muito grata pela sua confiança. E tô muito feliz de você ter vindo aqui compartilhar a sua história com a audiência do Ponto Estratégico Ana Lu. E eu tenho certeza que daqui pra frente ainda vão vir muitas coisas bacanas, maravilhosas. Só porque, gente, além de tudo, o Marcos é uma pessoa, assim, do bem, maravilhosa, que é gostoso. Ele é gostoso de trabalhar com ele, entendeu? É gostoso estar perto dele. Então, acho que isso também faz com que as coisas fluam pra gente. Então, eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. Ana, muito obrigado. E muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, assim, não só agradeço o convite, né? O seu sucesso também é meu sucesso. Quando você me chamou pra estar aqui hoje, não tinha dúvida que eu precisava estar, que eu deveria vir aqui contar um pouquinho do que nós já construímos juntos. E é isso. Eu sou o que eu sou hoje porque pessoas dependem de pessoas. E por ter tido uma Ana, uma Marta, por ter uma Joyce, enfim, por ter outras pessoas por trás do meu negócio, é que a gente constrói isso tudo, né? Eu nunca vou esquecer, eu nunca vou anular as pessoas que já passaram, né? Por quantas vezes ao longo desses 20 anos eu não… Ana, vem cá, eu preciso de algo. Porque eu sei que é só a Ana que vai ter aquela resposta. E a gente tem que levar isso adiante, né? Então, assim, muito obrigado pelas palavras, a minha pessoa, o meu trabalho.
eu tenho me esforçado muito pra poder nunca esquecer isso, porque não importa o tamanho que a gente atinge no mercado, na vida. A gente tem que não deve esquecer de onde a gente vem, o que a gente construiu ao longo disso, né? E você, hoje a Marta não tá aqui pertinho, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho gigante. Até porque vocês foram a minha primeira agência, né? Estão comigo até hoje. Hoje não diretamente, mas sempre que necessário, que eu sei que é o olhar de vocês eu abordo. Então assim, muito obrigado. E sucesso nos seus negócios também. Obrigada. E pessoal, quero que vocês deixem aí o que vocês acharam desse episódio. Coloquem qual foi o seu maior insight, seu melhor insight. Marcos, onde que as pessoas te acham? Como é que elas seguem todos esses negócios? Ai, que maravilha. Vamos lá. No Instagram, @MarcosPauloDecor, Marcos com K. Na Locari, @MPLocari. E nós temos um perfil exclusivo para festas infantis, @MarcosPauloFestasInfantis. Sigam o Marcos, conheçam o trabalho maravilhoso dele, vocês vão ficar apaixonados, gente. É muito bonito. E obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima.